Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o tema da noite é o nosso amigo Carlão, que ele vai falar sobre ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 76, As Testemunhas. Está no Evangelho de Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Vou repetir. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço. E aí nós vamos à explicação de Emmanuel dessa passagem, que diz assim: esse conceito de Paulo de Tarso merecem considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita, e em qualquer posição que permaneça, a criatura está cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente àqueles que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com base no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nossa tarefa, e lhe falam sem palavras. Esse falam sem palavras está grifado. Nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores em geral permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham, em espírito cheio de preocupação e amor. Emmanuel ele traz para a gente, dentro da passagem, que é de Paulo na carta aos Hebreus, ele deixa bem claro para a gente do nosso público, O Carlão vai falar muito da questão da reencarnação, mas a gente justamente perceber e entender de que somos espíritos, estamos num corpo material que tem um prazo, tem um prazo de validade, esse corpo ele necessita de cuidados, mas ao mesmo tempo nós somos espíritos em grandes experiências. E as testemunhas que Emmanuel coloca, comentando essa passagem de Paulo, é justamente perceber de que acerca de nós não está somente os irmãos em carne, e sim os amigos espirituais. Hoje aqui na Praça do Carlão temos amigos aqui que estão nos assistindo de forma presencial, mas vocês podem ter certeza
que a caravana de Bezerra, né, o nosso mentor espiritual, está enorme, está grande, com a mesma finalidade de ouvir, de estar junto. Então, quando ele coloca aqui no campo da testemunha, é a gente perceber de que nós estamos aqui, quando a gente justamente estabelece algum acordo, dependendo com o seu irmão, com o seu patrão, ou então com o seu amigo, mas entende-se também que você também tem como testemunhas aqueles amigos espirituais que nos acompanham incessantemente, a todo tempo. Então ele começa falando da nossa experiência de luta, que nós estamos aqui nessa experiência encarnatória, que nós não viemos num passeio bonito, achando que vai ter momentos difíceis, vai ter momentos fáceis, mas em que a gente vai assistir de camarote a nossa vida passar, né? Igual o sambista fala, né? Deixa a vida me levar. Não vai ser assim, né? Se a gente ficar deixando a vida levar, a gente vai ficar parado sem fazer nada. Nosso objetivo aqui é justamente ir reto à conquista do nosso melhoramento íntimo, que o Carlão vai falar hoje. Ele vai falar de melhoramento íntimo, para ser melhor, né? Não vou nem falar muito, porque senão a gente dá spoiler. Mas a gente vai perceber de que estamos aqui numa escola de aprendizado, por isso que exige esforço, existe dedicação, para que a gente possa fazer algo para melhoramento íntimo. E aí o que Emmanuel está querendo nos mostrar, né, de que isso é acompanhado de uma falange que nos vem justamente nos dar a oportunidade de seguir em frente. Então, o tempo todo a gente tem lá a questão 629 do Livro dos Espíritos, que fala para a gente que nós somos influenciados pelos Espíritos em pensamentos e atos constantemente. Às vezes vem um pensamento do nada, e muitas das vezes aquele pensamento que diz: nossa, por que eu estou pensando isso? Né? Podemos esquecer de que o planeta tem provas e expiações, e essa dualidade do bem e do mal, ela é constante. Então, ele coloca muito bem, informando até aqui embaixo, falando assim: faz todo o bem possível associar a tua luta no dia de hoje, e não esqueça do que te acompanha em espírito cheio de preocupação e amor. Por isso que quando a gente fala do exercício que Santo Agostinho diz para a gente, no final da noite, da gente justamente procurar mentalizar, né, a oração pelo pensamento, e a gente fazer uma avaliação precisa daquilo que nós fizemos hoje. Hoje eu fiz isso, fiz aquilo, fiz assado. Mas eu não ficou bem o que eu tinha que ter feito hoje, eu posso justamente amanhã fazer ainda melhor, porque a gente sabe de que a ferramenta do tempo, a cada dia que passa, é uma oportunidade da gente fazer o nosso melhor. A cada dia que passa, nós somos justamente com essa ferramenta preciosa para isso. Não para deixar para amanhã, né? Vou deixar para amanhã, amanhã eu faço. Aí vem amanhã, eu justamente, vou deixar para outro dia. E a gente vai sempre postergando. Vai ser chegado o momento, por isso que vem a expiação, esse conceito de expiação. A gente vai deixando, até que chega o momento de que agora não vai ter que fazer. Não adianta você fugir, vai ter que fazer agora. E aí, a gente justamente estabelece ali um contato de pressão, mas faz. Então, é interessante justamente perceber isso. Então, vale a pena depois a gente passear novamente pelo Pão Nosso, no capítulo 76, as testemunhas, que Emmanuel lembrando bem de que, além dos nossos amigos encarnados, nós temos também nossos amigos espirituais que nos guiam. E olha, gente, as oportunidades vêm a cada instante. Só para não prolongar muito, para deixar para cá a fala do Carlão, mas eu já falei aqui algumas vezes, às vezes a gente numa situação tão simplória, numa situação simples, como um simples lavar uma louça, ali é justamente um momento de conexão em que as oportunidades vêm, os pensamentos vão mostrando para a gente direcionamentos para a gente seguir o caminho reto. E não podemos esquecer de que nós não vamos seguir sozinhos nessa alternativa da regeneração. Assim, todo mundo está
incumbido com essa tarefa e recebeu esse convite. Tá bom? De domingo vai ser responder, 77. Vamos ver o que vai estar escrito aqui. Vamos levar nossos pensamentos a agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, que o nosso irmão Carlão, junto com a sua falange amiga que o acompanha, preparou para nós, para que a gente possa refletir, meditar essas mensagens, para que ao sair dessa instituição, levar a semente da boa nova aos corações dos mais aflitos, aos corações dos que anseiam essa mensagem, aos corações daqueles que têm dúvidas, e que nós possamos também semear no nosso íntimo para promover a construção do homem novo, preparados para atender o convite que nos foi enviado desse campo de regeneração. Ampare-nos durante toda a palestra, que a gente possa mentalizar aqueles espíritos que necessitam de consolo, que necessitam de proteção, que necessitam de um auxílio, que a gente possa mentalizar durante toda a palestra em campo de irradiação, para entendermos que todos nós estamos no mesmo processo de caminhada rumo à regeneração desse planeta. Que o Senhor o Senhor nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para o Carlão, que ele vai falar sobre o tema Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Bom, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus os abençoe a todos. Hoje nos cabe um dos temas que eu considero um dos assuntos primordiais para que nós possamos entender o mecanismo da justiça divina, que é a reencarnação. Sem reencarnação não há como crer que a justiça divina seja feita. Sem reencarnação não há como crer que alguns possam chegar até os pontos mais altos da espiritualidade, quando aqueles espíritos conseguem alcançar o nível dos arcanjos, dos espíritos superiores. Vejamos ainda, meus irmãos, que a doutrina espírita nos assinala uma grande quantidade de irmãos que passaram pelos mesmos trâmites que nós estamos passando, pelas mesmas condições, pelas mesmas situações, pelas mesmas dores, provações, privações, angústia, tudo mais, e alcançaram esses níveis superiores. Quando a gente analisa, quando a gente estuda a história dos santos, e a gente vê a luta que eles travaram, primeiro contra o homem velho que habitava e que habita dentro de nós. Ou seja, aquele homem carcomido, né? Aquele homem cheio de todas as questões que nos garante a nossa estada nesse mundo de expiações e provas, né? É por isso que nós estamos aqui. É um mundo em que há dor, que há sofrimento, que há muita angústia, mas porque é um mundo apropriado para nós. Somos espíritos da terceira ordem, conforme está na pergunta, acho que 97, 98 do Livro dos Espíritos. Espírito da terceira ordem significa somos, dentre a categoria, somos espíritos bastante atrasados ainda. Temos uma grande quantidade de vícios, defeitos de alma, e que somente através das sucessivas reencarnações a gente vai se depurando, que a gente vai se libertando, que a gente vai crescendo espiritualmente. Então a doutrina espírita nos apresenta isso. Quando a gente lê no texto do Evangelho que ninguém poderá chegar ao reino dos céus se não nascer de novo. Lá no texto ainda fala, né, nascer do corpo, nascer da água, nascer do espírito.
Para nós entendermos mais claramente esse aspecto, meu irmão, nós temos que lembrar que o nosso corpo, ele está entre 75% a 85% de água. Ou seja, nós, ao entrarmos no corpo, não é esse corpo de massa, mas a quantidade de água que nós temos. Até os nossos ossos, né, que são a parte mais sólida, mais firme, e ela tem a porosidade, e dentro dessa porosidade existe água também. Vejamos ainda que nascer do Espírito é esse avançar, é esse crescimento. Em cada encarnação, nós sempre temos algum nível de progresso. Os amigos espirituais nos assinalam dizendo que nenhum de nós saímos daqui como nós entramos. Nenhum de nós nascemos e crescemos e nos desenvolvemos e passamos por aqui sem ter aprendido algo de novo. Então, portanto, meus irmãos, nós estamos aqui para progredir, para crescer, para avançar. Essa é a nossa luta. Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, quando nos criou, e está lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, como é que Deus nos criou? Na condição de simples e ignorantes. Simples porque no nosso começo, ainda sem o livre-arbítrio, ou seja, quando mais o determinismo dizia o que nós éramos e o que nós tínhamos que fazer aqui na Terra, então a nossa simplicidade de não saber o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. À medida que nós vamos conhecendo, e aí o conhecimento nos apresenta a condição de fazer escolhas. E nós sabemos, meus irmãos, que na nossa vida nós estamos aqui para fazer escolhas. Ora nós fazemos escolhas equivocadas, ora nós fazemos escolhas acertadas. Essas acertadas fazem com que a gente suba. As erradas fazem com que a gente se estabilize, né? Fique estacionário nesse planeta. Então, depende de nós crescer, avançar mais rapidamente ou permanecermos por algum tempo na condição de estacionados, né? Uma mensagem que o nosso querido irmão Felipe leu, tem ali a condição que o espírito, muitas vezes, pelo fato de ele não crescer, não querer crescer, algumas vezes ele é constrangido a uma reencarnação. E a doutrina espírita nos fala da chamada reencarnação compulsória, em que ele é constrangido a reencarnar, muitas vezes em condições difíceis, complicadas, dolorosas. Muitas vezes ele vem no meio em que ele possibilite passar por essa situação, por essa experiência. A doutrina espírita também, ainda na pergunta 115, nos fala que a nossa simplicidade por um lado e a nossa ignorância do outro. Então é por isso que nós vamos aprendendo aqui na Terra as filosofias, as ciências, né? Acredito que aqui nós tenhamos algum companheiro aqui que seja muito bom em matemática, outros bons em física, outros bons em química, mas normalmente nós estamos vindo para cá e aprendendo cada uma dessas ciências, cada uma dessas filosofias, cada um desses comportamentos que vai fazer com que a gente cresça. Então, por isso que em cada estação, podemos assim dizer, nós estamos aqui no aprendizado, adquirindo conhecimentos. E adquirindo conhecimento, meus irmãos, faz com que o nosso progresso intelectual seja cada vez maior. E também está no Livro dos Espíritos, que o progresso intelectual engendra, ou seja, ele facilita, ele colabora, ele corrobora, ele nos dá condições para que a gente possa ter o nosso desenvolvimento e o nosso progresso moral. E aí, lembrando então Emmanuel, que fala, né, que nós precisamos estar com as duas asas equilibradas, a asa das condições morais e a asa das condições intelectuais. Então é por isso que algumas vezes nós vamos ver aqueles espíritos cambetas, né? Que muitas vezes está com a área intelectual lá nas alturas, mas a área moral lá embaixo. Então é por isso que muitas vezes nós vamos ver criaturas padecendo determinado sofrimento, determinadas angústias,
pelo fato de ter usado mal a sua inteligência. Outro ponto que é muito importante, que a gente precisa lembrar aqui, meus irmãos, quando a gente estuda a reencarnação, é que a reencarnação sempre foi motivo de consultas, de pesquisa, de análises. Até mesmo o homem das cavernas, e aí nós temos provas, temos fotografias, temos condições de a gente analisar, que achados de criaturas que viveram há 12.000 anos atrás, ou seja, 10.000 anos antes de Cristo, já tinham determinado comportamento de conservação dos restos mortais, ou seja, um certo respeito aos seus contemporâneos ou seus ancestrais. Então esse cuidado, essa preocupação já nos faz entender que eles já tinham a ideia que a vida continua, que a vida não é só essa vida, essa parte material, que nós temos um outro lado, a vida espiritual. Mas no fundo, é apenas uma única vida. Então, os nossos irmãos de outras religiões, quando falam, né, que nós só vivemos uma vez, realmente, está acertado, né? Só vivemos uma vez, em espírito. Ora, esse espírito está livre, né, nas regiões espirituais, onde lhe caiba a condição que Deus lhe permite, ora ele está preso a um corpo físico, a um corpo que vai lhe dar as condições de progresso aqui na Terra. Então, ao longo da história da humanidade, meus irmãos, nós somos sempre percebendo isso. Mas também vários pensadores atuaram sobre isso, né? Talvez o maior deles, o que deu o maior enfoque, seja Sócrates. Mas também nós tivemos Platão, que foi seu seguidor, tivemos Pitágoras, tivemos uma série de outros já na antiguidade, né, que pensavam acerca que a vida continua e que nós temos algo a mais que somente essa vida corporal. Vários autores, pesquisadores, artistas, cientistas, né, até mesmo políticos que acreditavam na reencarnação. Então, não é coisa nova. O nosso grande problema, meus irmãos, foi o aparecimento das religiões. Então, em virtude do entendimento do campo filosófico que essas religiões adotaram, e principalmente depois do aparecimento de um imperador bizantino, né, que foi Justiniano, em 533, ele, atendendo às solicitações da sua nova esposa, resolveu que ela não queria reencarnar. Naquela época se dizia, né, que ela, pelo fato de ser uma criatura muito má, ela iria, numa próxima encarnação, padecer todas as dores infernais que ela causava aos seus contemporâneos, né, aqueles que estavam abaixo dela. Então, o Justiniano, passando por isso, ele resolveu retirar dos textos sagrados todas as palavras que se referissem à reencarnação. Mas, como nós sabemos, várias delas ficaram. E essas chegaram até os nossos dias de hoje. Ao lado disso, meus irmãos, nós vamos encontrar também que algumas religiões permaneceram com seus ensinamentos. Se nós formos para o lado do Oriente, nós vamos ver que a grande maioria dos orientais, eles têm um entendimento acerca da reencarnação. Então, por exemplo, o povo da Índia, né, os nossos irmãos indianos, eles acreditam tanto na reencarnação que algumas vezes até fazem uma confusão, porque lá para eles também tem a metempsicose. O que é a metempsicose? É o fato do espírito que já reencarnou como ser humano regredir às condições animais. Isso é um conhecimento, é uma prática, é uma filosofia que eles ainda têm. A doutrina espírita já nos afiança que a metempsicose não é possível, porque o espírito não retrograda, né? Ele pode permanecer estacionário, né? Mas nunca voltar às condições anteriores. Sabemos que tem até um pensamento de um poeta sufi, né? Que diz assim:
Eu morri como mineral e me tornei planta. Morri como planta e me elevei ao reino animal. Morri como animal e me tornei homem. E a pergunta: por que devo temer a morte? Por que devo temer outra vida? Se tudo o que eu conquistei, foi sempre a partir da morte. Então, esses conhecimentos, meus irmãos, e isso é de muito tempo mesmo. As criaturas já tinham esses conhecimentos, já tinham essa crença. A doutrina espírita, está lá na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, nos informa que do átomo ao arcanjo, que também começou como átomo. Ou seja, passamos pelo reino mineral, passamos pelo reino vegetal, pelo reino animal, para chegar ao reino nominal, e com muito trabalho nós chegaremos ao reino angelical. É que todos nós buscamos. Na pergunta 170 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Aí nós vamos assinalar aqui que a última encarnação não se dá no planeta Terra. Ela se dá em outros planos, em outros planetas que são muito mais evoluídos que nós. Como nós dissemos, nós somos na condição de planeta de expiações e provas, transitando momentaneamente, por talvez mais algumas dezenas de anos, ou talvez algumas centenas de anos, para planeta de regeneração. Mas planeta de regeneração não é um planeta elevado, é um planeta onde o sofrimento é menor, mas ainda onde há muitas provações, e alguns espíritos ainda estão passando pelas suas expiações, ou seja, vai aliviar a dor, vai aliviar os problemas. Muitos dos espíritos maléficos que estão atordoando, que estão dificultando o progresso aqui na Terra, eles não permanecerão, porque serão levados para escolas, outros planetas, que são adequados ao seu progresso. É como nós aqui na Terra. Determinados alunos, quando começam a criar muitos problemas numa escola, os pais são convidados a retirar daquela escola. E aí tem que se encontrar uma escola adequada, onde ele possa fazer o seu progresso, É por aí. Outro ponto, meus irmãos, que é uma pergunta que nós podemos fazer, será que a vida só começa com o nosso nascimento? E quando a gente morre, acaba tudo? Tem muita gente que gostaria muitíssimo de poder ter essa certeza. Acreditar que tudo termina com a morte. Porque aí justificaria essa questão de você não ligar para nada. Como o Felipe também falou, Lembrar o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então o indivíduo poderia fazer o que ele quisesse, porque não teria nenhuma consequência, já que a morte iria livrá-lo de qualquer outra sentença para o futuro. Nós sabemos que não. Nós sabemos e entendemos que Deus, na sua infinita bondade, nos criou para a perfeição. Então, por isso, está lá na pergunta 170, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Está nas condições angelicais. Aí, quem pensa que aí parou, nós temos uma outra notícia, que aí temos uma nova escala espírita. A escala que nós aprendemos com a doutrina espírita nos leva até a condição de espírito perfeito. A primeira ordem, Primeira ordem. Mas nós temos então uma nova ordem, que é a ordem dos espíritos crísticos. A ordem em que se encontra Jesus, o nosso patrono espiritual desse planeta. Só para a gente fazer uma digressão aqui. A ciência afirma que a Terra ela tem 4,54 bilhões de anos. Ou seja, 4 bilhões e 540 milhões de anos. A pergunta que eu faço para os senhores: quem foi que coordenou? Quem foi que planejou? Quem foi que criou o planeta Terra? A certeza que a doutrina espírita nos apresenta é que foi Jesus. Então Jesus já era o Cristo há 4,54 bilhões de anos atrás.
atrás. Ok? Pois bem, de lá para cá, Jesus continuou o seu progresso. E nós sabemos, meus irmãos, que quando nós atingimos um determinado patamar, o progresso seguinte se torna muito mais fácil. Né? Todos nós aqui passamos por algum aprendizado. Eu costumo dizer que 2 aprendizados são os mais difíceis para nós quando nós somos encarnados. O primeiro, andar. E o segundo, falar. E nós podemos ter um terceiro, que aí depende das condições até espirituais. A condição de raciocinar, de pensar. Porque muitas vezes nós dependemos da nossa conjuntura física, né? O nosso cérebro, os nossos nervos, as nossas sinapses, os nossos hormônios, uma série de condições para que nós possamos pensar direito. Então, nessa condição, a gente vai percebendo que há uma dificuldade. Então, o processo encarnatório nos dá essa condição da gente perseguir o nosso progresso, o progresso que todos nós queremos. A luta que nós travamos, meus irmãos, é muitas vezes contra a nossa má vontade. Na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós podemos já nesta vida, nesta encarnação, nos melhorarmos para a nossa próxima encarnação. Aí os Espíritos dizem que sim, mas para isso é necessário um pouco de esforço. E aí o Espírito completa: quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, a nossa preguiça, a nossa má vontade, né? E uma palavra que tem sido muito usada nos dias de hoje, né? A tal da procrastinação. Ou seja, de deixar para amanhã seguinte, deixar para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o ano seguinte, para a gente começar a fazer alguma coisa para o nosso progresso espiritual e muitas vezes até mesmo o nosso progresso material. Passando por esse aspecto, meu irmão, a gente vai percebendo que os grandes pensadores que tiveram aqui na Terra já apresentaram para nós algumas informações que, se nós tivéssemos prestado um pouco mais de atenção, provavelmente nós não estaríamos nessa situação que nós estamos hoje. Eu gosto muito de um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. Esse alemão, no século XIX, nós estamos no século XXI, né? Ele disse o seguinte: onde quer que um asiático me indagasse sobre uma definição da Europa, eu era forçado a responder: é onde a parte do mundo é tomada pela incrível ilusão de que o homem foi criado do nada e que o seu nascimento é a sua primeira entrada na vida. Então, Schopenhauer já tinha essa perspectiva na época de Kardec, com o pensamento acerca da reencarnação, mostrando que nós estamos aqui para o nosso desenvolvimento, né? O nosso progresso, que nós já vivemos antes, estamos vivendo agora e viveremos outras vidas. Vamos lembrar também, meus irmãos, que a ciência material, ela enfoca muito essa questão, valoriza muito. Então é por isso que nós estamos vendo um crescimento da vaidade, do egoísmo, da intemperança, daquilo que as pessoas querem para agora, sabe? Essa pressa, né? Esse consumismo acelerado que nós estamos vendo. Tudo isso aí, muitas vezes, é a utilização da ciência material. E nós, espíritas, temos que utilizar bastante da ciência espiritual. Então, nos séculos passados, a ciência material, né, ela sufocou todo o interesse sério e amplo da pré-existência e da sobrevivência da consciência além do corpo material. Ou seja, toda essa ciência foi para mostrar que nós só temos uma vida, que nós temos que aproveitar essa vida, né? Deixa a vida me levar, né? Porque eu só tenho nesse momento. Eu só vou viver uma vez, eu não vou viver depois. Como nós falamos, né?
do imperador do Justiniano, em 533, de lá para cá, meus irmãos, ocorreu um grande problema, uma grande dificuldade para que as pessoas pudessem compreender acerca dessa vida, essa única vida que nós temos em várias etapas. André Luiz nos apresenta a informação que algumas vezes, em 2 livros dele, ele fala que algumas vezes são necessárias 10 reencarnações para eliminar um único defeito da alma. E grande parte de nós, meus irmãos, trazemos muita vaidade, muito egoísmo, muito orgulho. Nós trazemos isso, está gravado. Muitas vezes nós temos um grande preconceito para tudo, preconceito contra a ciência, preconceito contra a mulher, preconceito contra o negro, contra as minorias, preconceito diversos, preconceito contra o pobre. Então, muitas vezes é necessário vários processos encarnatórios em que a criatura vai passando gradativamente por toda essa série para que ele possa entender. Aquele que foi rico e menosprezou o pobre vai reencarnar, provavelmente, em uma condição miserável. Aquele que utilizou mal as suas perspectivas de vida vai vir, uma vez, num corpo doentio, um corpo problemático, para poder valorizar o corpo. Alguns vão ter que vir numa família problemática, porque não valorizou a sua família anterior. Então, tudo isso aí, meus irmãos, tem as suas causas, né? E, consequentemente, seus efeitos. E tudo isso aí faz com que a gente observe, em cada ato da nossa vida, nós agravamos responsabilidades que vão nos trazer consequências para as vidas futuras. Lembrando, meus irmãos, que Deus não tem pressa. Notem bem, Deus não tem pressa de nos comprar nada. Então é por isso que algumas vezes nós vamos deixando para próximo, para próximo. Algumas vezes está lá no livro dos Espíritos. Os Espíritos escolhem as provações mais suaves. Quem quiser pegar mais detalhe, está lá a partir da pergunta 268 em diante, que ele fala acerca da escolha das provas. Então nós vamos escolhendo provas suaves, né, tranquilas, né? Por exemplo, escolhemos nascer para ser técnico de enfermagem, e a gente vai trabalhar num posto de saúde, né? Em que a gente, né, Rogério, né? Em que a gente vai ver o sofrimento das pessoas lá e tal. E aí vocês conhecem, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que estão lá, deveriam estar trabalhando, deveriam estar ali se esforçando, orientando, ajudando, colaborando e tudo mais, né? E muitas vezes as pessoas cruzam o braço, eu não posso fazer nada. Em compensação, nós temos outras que lutam ardentemente com toda a sua força ali para manter o sopro de vida, as funções em devida alternância, né? Mas em melhora constante. A gente ouve casos, e mais casos de médicos que desistem dos seus pacientes. Nós estamos participando de um tratamento de câncer, e a gente ouve determinadas pessoas que falam assim, o médico aqui não tem mais jeito. A pergunta que eu faço é a seguinte: quem de nós, por mais gabaritado, por mais doutorado que nós tenhamos, podemos falar que não tem jeito? Né? E algumas vezes esses médicos têm surpresas, porque a ciência muitas vezes acaba desabando diante dessas pessoas, porque algo acontece, ocorre uma melhora, ocorre uma outra transformação. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que estiveram, como a gente falava antigamente, né, nas últimas, né? Antigamente a gente falava isso, né? O fulano está nas últimas. E de repente o fulano que estava nas últimas está entre nós. E aqueles que falaram que ele estava nas últimas já se foram. Não é verdade? Então, a reencarnação, ela vai nos dar essas garantias, vai nos orientar, vai nos fortalecer, vai fazer com que nós nos sintamos mais amparados diante da boa vontade que Deus tem para conosco, fazendo com que a gente se alimente de novas esperanças, de forças, para a gente continuar a nossa jornada aqui no planeta, né?
Se nós nascemos para nos tornar a cada dia melhores, esse é o nosso trabalho, de nos tornarmos a cada dia melhor do que fomos ontem, né? Só para citar, né, Mateus nos apresenta a questão da reencarnação de João Batista. Elias, que haveria de vir, e aí Jesus diz, ele já veio e já foi, e já fizeram tudo com ele. Então Elias, que foi um grande profeta lá da antiguidade, em dado momento, tomado talvez pelo orgulho, pela sua vaidade, pela sua ganância de poder, ele mandou que 400 sacerdotes fossem sacrificados. E foram, porque a ordem dele era suprema. E aí ele teve a oportunidade, não de ser sacrificado 400 vezes, mas de ter feito um trabalho maravilhoso, ser o precursor do Cristo, enfrentar todas as séries de humilhações, de problemas, de dificuldades, para trazer a ideia do Cristo que haveria de vir. E Jesus veio. E Jesus teve a oportunidade de ser até mesmo batizado por ele. Olha que honra, né? Jesus, o grande mestre, o nosso benfeitor espiritual maior, e que está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? É aquele que Deus colocou como guia e modelo para a humanidade. E Moisés é outra história. Mas ele, João Batista, então teve a oportunidade de resgatar, nessa mesma encarnação da época de Jesus, aquele crime que ele havia cometido. Algumas pessoas, já ouvi pessoas perguntando, mas Jesus não podia fazer nada? Não, porque estava dentro da lei, estava dentro da escolha das provas, e estava dentro dos limites da necessidade de João Batista expiar o crime que ele havia cometido. Perfeito? Então, passamos por esse aspecto. Então a gente percebe o quanto até mesmo os grandes espíritos, né, esses que já atingiram degraus mais altos, também tiveram que passar por processos expiatórios. Outro ponto que eu acho muito importante, que a gente precisa entender, todas as vezes que nós cometemos algum ato, algum delito perante a justiça divina, nós enfrentamos a necessidade de fazer com que a gente se arrependa, né? A necessidade do arrependimento. Passado o arrependimento, que arrependimento tem que ser sério, tem que ser arrependimento de coração, arrependimento de alma, arrependimento de espírito, ou seja, aquele arrependimento mais profundo mesmo. Passando pelo arrependimento, nós temos que passar agora por um processo de expiação, em que nós vamos escolher uma reencarnação dolorida, problemática, conturbada, né? Muitas vezes com aqueles seres que nós desprezamos em encarnações passadas, né? Ou naquela dita encarnação, e agora nós estamos acertando os ponteiros com essas criaturas. Passado a expiação, aí nós teremos uma nova oportunidade, onde nós vamos passar, agora sim, pela reparação. Ou seja, temos que reencarnar para acertar os ponteiros, agora com a justiça divina, acertando aquilo que nós fizemos de errado. É assim que Deus nos corrige, é assim que Deus vai nos dando condições, orientações, vivência, para que nós nos tornemos espíritos perfeitos. Sem isso, não há como a gente entender melhor essas condições para atingirmos esses degraus mais altos, né? É assim que nós vamos chegar lá. Outro item, meus irmãos, que está lá que sobrou, né? Que sobrou no texto sagrado, é a conversa de Nicodemos com Jesus. Como posso eu, Senhor, que já sou um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? E aí Jesus esclarece, dizendo que ele teria que voltar da carne e do espírito.
estava falando nitidamente acerca da reencarnação, mostrando claramente acerca da reencarnação. E aí, aqueles que estavam próximos de Jesus, que eram os seus discípulos, compreenderam que havia a necessidade do nosso aprimoramento através dos processos reencarnatórios. Uma pergunta que de vez em quando a gente ouve, né? Quantas encarnações nós já tivemos? Outro dia tinha um comentário numa das palestras, né? Alguém dizendo, né, que alguém comentou que nós só temos direito a 1000 reencarnações. E que, chegada a 1000 reencarnações, Deus vê que o indivíduo não tem jeito, né? Deu para ele 1000 oportunidades e não aproveitou, então Deus destrói essa alma, destrói esse espírito. Né? Tudo contrário às orientações, contrário à lei de Deus, contrário a tudo. Mesmo porque, meus irmãos, o espírito, ele, podemos assim dizer, ele é indestrutível. Aliás, nada na natureza, de acordo com Lavoisier, é destruído. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então nosso espírito ainda atormentado, cheio de problemas, cheio de dificuldades nos nossos relacionamentos, vamos nos transformando, vamos nos modificando, vamos evoluindo para melhor. É por isso que nós temos essa necessidade das reencarnações, né? Então Nicodemos passa a entender que ele teria outras vidas. Ele, que naquele momento era um homem velho, provavelmente deve ter renascido já com novas condições, novos pensamentos, novas orientações para a sua existência. Embora ele fosse um homem bom, havia ainda necessidade de outros progressos que ele ia fazer, né? Outro ponto assim, que eu acho muito interessante, meus irmãos, quantas criaturas desencarnaram por acreditar na reencarnação? Giordano Bruno, que foi um grande trabalhador do pensamento, ele foi queimado vivo. E o que ele acreditava? Ele dizia: a alma não é o corpo que pode estar em um ou outro corpo e passar de um corpo para outro. Em outras palavras, ele quis dizer que a alma não é um corpo. De vez em quando a gente não se confunde. Tem muitas vezes as pessoas falam assim: o meu espírito. Já ouviram essa expressão? O meu espírito? Não. Eu sou o espírito que estou falando através do corpo. Então eu posso dizer o meu corpo, mas nunca posso dizer o meu espírito. Senão teria uma outra entidade junto de nós. Aí é outra história. Mas então, eu sou o espírito que tenho momentaneamente um corpo. Esse corpo é empréstimo que Deus nos oferece. Esse corpo, ele nos oportuniza passar pelas provações aqui na Terra, escolhas nossas, né? Como nós que escolhemos, está lá no livro dos Espíritos, como nós que escolhemos as nossas provações. Então nós nascemos homem ou mulher, escolha nossa. Escolhemos a família que nós vamos nascer, escolhemos a profissão que nós vamos exercer, escolhemos até o gênero de morte que nós vamos passar. Então tem algumas pessoas que preferiram escolher nascer, viver e morrer como diz um amigo nosso, no papum, né? De repente, tem gente que escolheu morrer dormindo, tem gente que escolheu morrer numa morte traumática, também teve gente que escolheu morrer lentamente, devagarinho, né? Eu era daquele pensamento que devia morrer assim muito instantaneamente. Até que quando morreu meu pai, um homem com 52 anos de idade, forte, sadio, sem problema nenhum de saúde e tal, e de repente tem um infarto agudo do miocárdio e desencarna, em plena hora de trabalho lá dentro da CSN. A família ficou traumatizada, porque ele saiu para trabalhar, eu o deixei na portaria da CSN, né? E logo depois a gente recebe a informação que ele estava morto. Eu mudei de ideia. Agora não, agora eu quero morrer devagarinho, sabe? Vocês vão ter que me tolerar, vão ter que me aguentar, né?
alguns aqui já tiveram essa oportunidade, né? De ir lá em casa, aplicar passes, sabe? Me ajudar naqueles momentos mais difíceis, né? Tem um grande companheiro aqui, sabe, que já dirigiu meu carro na minha necessidade quando eu não podia, né? Né, Rogério? Né? Teve essa chance. Para ele foi uma coisa boa, né? Oportunidade para ele fazer o bem. E para mim foi melhor ainda de reconhecer um irmão que contribuiu comigo. E outros companheiros, né? Para a gente não fazer nenhuma injustiça, né? Outros companheiros me ajudaram de outras maneiras, de outras formas. Graças a Deus eu estou de pé, até quando nós não sabemos. Mas nós estamos aí na nossa luta. E nós precisamos aproveitar da melhor maneira possível essa encarnação. Porque é muito difícil encarnar, gente. Procura bem, no mundo espiritual, os espíritos protetores escolhem a família que vai te receber. A pergunta é, a família está disposta a te receber? O melhor exemplo que a gente tem está lá no André Luiz, falando da reencarnação de Sigismundo. Quem era Sigismundo? Ele foi um assassino. Por causa de uma mulher que ele era apaixonado, ele acabou assassinando o marido. E acabou ficando com a viúva. O tempo passou, ela era culpada, porque ela amava os dois homens, mas um não sabia do outro. E aí a consequência disso foi esse assassinato. E a consequência disso foi anos depois. Eles reencarnaram, o casal reencarna, e vai receber como filho aquele que foi o assassino. A dificuldade para entender isso. A dificuldade daquele que foi assassinado aceitar como filho o seu assassino de vidas passadas. A mulher que foi a causadora de tudo isso, de ficar no meio dos dois, de dois homens que ela amava. Então, ocorre um trabalho do mundo espiritual, né? Todo um entrelaçamento ali de almas para fazer com que houvesse um convencimento que aqueles três precisavam reencarnar para fim de acertar os seus ponteiros com a justiça divina. E é o que acontece. O Sigismundo reencarna. O Sigismundo passa a vivenciar uma experiência bastante diferente e tal. Acertar os ponteiros, graças a Deus, né? Voltam para o mundo espiritual agora com a vida um pouco mais estabilizada. Só que ainda havia necessidade de reparações. Isso aí André Luiz nos apresenta em outras ocasiões, em outras situações. É interessante isso. A reencarnação, meus irmãos, é talvez a solução para que as pessoas entendam essas distâncias que existem entre as pessoas. Quando as pessoas entenderem acerca da reencarnação, vai acabar o preconceito. Preconceito contra o pobre, contra a raça. Porque se hoje eu estou reencarnado numa condição, na próxima encarnação eu posso reencarnar diferente. Não é? Se hoje eu estou sadio, na próxima encarnação eu posso nascer doente. Se hoje eu sou rico, na próxima encarnação eu posso nascer miserável. Está lá no livro dos Espíritos acerca da miséria, da escolha da prova da miséria. E Kardec pergunta qual que é mais difícil, a da riqueza ou da miséria? E os Espíritos falam, né, que a reencarnação na condição de miserável é tão difícil quanto a reencarnação na condição de milionário. Porque como milionário você tem possibilidade de fazer uma série de besteiras, né? Uma série de artes, uma série de condições que só vai te levar para o buraco. Agora, como mendigo, como miserável, a reencarnação vai te dar a condição, algumas vezes, de ficar blasfemando contra Deus. É difícil. Então, todas as ruas são complicadas. E a gente vê quantas pessoas que são paupérrimas. Eu costumo falar, né? Pessoas que não têm onde cair vivo. Porque cair morto, você cai em qualquer lugar. Não é verdade? Cair morto, você cai na rua, dentro de casa, no cinema, em qualquer lugar. Você cai. No shopping, né? Outro dia apareceu um indivíduo que está passeando no shopping, morre. Outro lá na subida
lá do Corcovado, né? E acabou desencarnando ali. Então, cair morto você cai em qualquer lugar. Mas é necessário, então, meu irmão, que nós tenhamos essa compreensão da utilidade da vida e de como é que nós podemos vivenciar da melhor maneira possível esse nosso momento, que é tão difícil. Calcule bem, nós somos uma composição de trilhões de células. Nós somos uma composição mental complexa demais. Nós somos um composto de vontades, de desejos, de conhecimento e tudo mais, com toda essa mistura. Então Deus, na sua infinita bondade, nos apresenta as chances que nós temos para a gente continuar o nosso crescimento, o nosso avanço. Então nós temos que aproveitar muito bem essa encarnação, né? Eu gostaria de lembrar um outro grande estudioso que a gente costuma lembrar dele, é Voltaire, né? Lá na era do iluminismo, ele diz: a reencarnação não é absurda nem inútil. Não é mais surpreendente nascer 2 vezes do que uma? É uma pergunta que ele faz. Não é mais surpreendente você nascer 2 vezes do que uma só? Então, eu não sei por que as pessoas têm tanto pavor, tanto medo, tanta discórdia acerca desse nascer de novo. Porque muita gente acredita que o nascer de novo é através do batismo. E não é. É nascer tantas vezes quanto for necessário para o nosso aprimoramento. Então nós estamos sempre sendo batizados com um corpo novo. Um corpo que Deus está nos oferecendo para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Outro grande, Benjamin Franklin, né? Ele, observando que nesse mundo, ele diz assim: creio que, de uma forma ou de outra, sempre existirei. Benjamin Franklin, de uma forma ou de outra, eu sempre existirei. Ou seja, podemos estar no mundo espiritual, existindo, trabalhando, nos iluminando, adquirindo conhecimento, encarnando, passando pelas provações, vivenciando as experiências que Deus nos oferece. Porque esse nosso crescimento, meus irmãos, esse nosso crescimento espiritual, ele só é possível através do processo encarnatório. Lá no mundo espiritual, nós podemos nos tornar doutores em tudo que vocês possam imaginar. Mas vai ser aqui na Terra que você vai ter a oportunidade de praticar aquela observação de Jesus. Amai-vos, né? É necessário isso. A dificuldade. Quando ele fala também, quando Jesus nos apresenta, né? Fazer as pazes com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com ele. Lá no mundo espiritual, nós vamos nos unir, nós vamos nos ligar àquelas pessoas, àquelas criaturas com as quais nós nos afinizamos. Agora aqui na Terra, pelo fato de nós estarmos usando uma máscara carnal, que nos impede de sermos reconhecidos como verdadeiramente somos, né? Não é verdade? O corpo físico é uma grande máscara que faz com que a gente não seja reconhecido plenamente. Agora, no mundo espiritual, não. Você tem uma vibração, você tem uma coloração. A sua aura, ela vai te apresentar como excelente ou vai te detonar como uma criatura do mal. Então, é necessário que a gente apresente a Deus os nossos melhores trabalhos, as nossas melhores ações aqui na Terra, para que a gente possa continuar crescendo, né? Eu gosto também muito da história de Napoleão. Napoleão foi um grande guerreiro, um grande líder, e ele dizia que ele era a reencarnação de Carlos Magno. Carlos Magno também foi outro grande. Só que, algumas centenas de anos atrás, lembramos ainda, meus irmãos, Johann von Goethe, um grande poeta alemão, que diz assim: ó, estou certo de que estive aqui como sou agora, milhares de vezes antes, e espero voltar outras milhares de vezes.
Então esse grande pensador, poeta alemão, ele fala que ele tem a certeza, né, que ele já esteve aqui milhares de vezes e que vai voltar outras milhares de vezes. Tem um que muita gente gosta, né? Balzac, Honoré de Balzac. Ele fala também acerca do nosso nascimento e da nossa experiência aqui na Terra. Então, em dado momento, num poema Serafita, ele diz ele, todos os seres... Desculpa. Todos os seres passam por vidas anteriores quem saberá quantas formas carnais o herdeiro do céu ocupa antes de chegar a compreender o valor desse silêncio e solidão, cujas planícies estelares nada mais são do que o vestíbulo dos mundos espirituais. Ou seja, quantas milhares de encarnações nós teremos que passar até chegarmos nessas planícies espirituais. Nesses lugares em que a espiritualidade é tamanha, que nós vamos ter um certo silêncio e uma certa solidão. Até que nós tenhamos a vontade e a determinação de voltar ao trabalho. Como todos os espíritos chegam a um grande nível, ao maior dos níveis, de espírito superior, de espírito puro, de espírito perfeito, para continuar o trabalho. Nas obras de André Luiz, nós aprendemos lá, meus irmãos, que o espírito que atinge um determinado patamar, ele não tem mais preocupação com o descanso. Porque o que cansa é o nosso corpo físico, né? O que cansa é a nossa máquina física. Então, consequentemente, na medida que nós vamos nos elevando, vamos crescendo, vamos nos habituando com os níveis superiores, a gente não tem mais essa sofreguidão, não tem mais a necessidade da alimentação carnal, né? Não temos mais nenhuma alimentação, a não ser uma alimentação espiritual, que vai nos dar esperança, força, coragem. É isso que nós estamos trabalhando. Então, que nós possamos aproveitar bem essa encarnação. Mesmo porque, meus irmãos, eu falo isso, de vez em quando as pessoas se assustam. Quem pode garantir que nós teremos outras encarnações nesse planeta? Já que nós estamos passando por esse momento de transição planetária, em que a mão de Deus já está fazendo a colheita, né? Já está fazendo a seleção. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem maravilhosa de Erasto, que nos fala que é soado o momento em que Deus está fazendo a separação do joio e do trigo. Já nesse momento nós estamos vendo essa separação. Vários dessas criaturas que estão desencarnando não voltarão mais à Terra, porque não vão ter condições de permanecer aqui, já que a Terra vai passar por um outro plano, vai vivenciar uma nova experiência. Então Deus, na sua infinita bondade, já vai separando devagarinho. Quem quiser mais detalhes, vá lá no livro A Gênese. Tem uma mensagem maravilhosa chamada A Geração Nova. Leiam. E aí vocês vão perceber o quanto o trabalho do mundo espiritual já está sendo feito para que a geração nova, que são desses espíritos mais elevados, que estão chegando para substituir essa geração velha, que está carcomida, cheia de problemas, né? Cheia de traças, ela está encarquilhada dessas criaturas que algumas pessoas podem dizer assim, não tem mais jeito, mas tem para Deus. Por isso que Jesus afirmou-nos, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E é confiando nisso que nós temos a certeza que também nós não nos perderemos, que Deus vai nos ocupar de alguma maneira, fazendo com que a gente cresça, que a gente avance, que a gente se harmonize com as forças superiores. Então é através da reencarnação que a gente vai ter essa visão mais global, mais geral, de que todos nós somos irmãos.
irmãos em Cristo, filhos de Deus. Muita paz, que Deus possa nos fortalecer a cada instante. Agradecemos ao Carlão, né, pela oportunidade de reflexão do assunto de hoje. A reencarnação tem tanto fundamento, né, tem tanta mensagem, filmes, né, então é um tema que dá para a gente discutir bastante nos grupos de estudo e também nas palestras públicas também refletir sobre esse assunto, né? Então, aproveitando, já agradecendo ao Carlão pela oportunidade da mensagem e lembrando que no próximo domingo nós vamos continuar com a temática reencarnação, tá? Então, vamos falar da diferença de reencarnação e ressurreição. Tem diferença? É tudo igual? O que é? Então tem que vir um domingo para saber. Quem vai estar aqui com a gente é a Ana Paula, do Centro Espírita Caminho da Luz. Ela vai vir para cá para falar sobre o tema reencarnação e ressurreição. E aí, também continuando o tema reencarnação, aí ó, vamos ter oportunidade de estudo, né? Na próxima quarta-feira, nós já vamos falar sobre os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. E quem vai estar aqui com a gente é a Sônia Sena. Então, já temos aí a temática vai dar continuidade no próximo domingo e na próxima quarta-feira. Lembrando que amanhã nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. É um estudo importante para aqueles que desejam conhecer a doutrina, para aqueles que desejam trabalhar. Então, amanhã às 19h30 é um estudo presencial, a casa vai estar aberta, o Rogério está aqui, para que a gente justamente possa cortar o estudo sistematizado da doutrina espírita. No sábado, a evangelização mudou o horário, tá, gente? Por conta da onda de calor que está acontecendo no planeta, né? A cada dia mais quente, nós colocamos o nosso horário de evangelização agora para 4 horas da tarde. Então, às 16 horas é o horário da evangelização. Eles chegam um pouquinho mais cedo, uns 15 minutos antes, para poupar-se, para a ambientação, e às 4 horas a gente realiza as aulas de evangelho, que é aberto a todos, não é só criança e jovem não, tá? Quem quiser estudar, quem quiser estar aqui em contato com a evangelização, com a família, pode vir, que é um ambiente para todos, para toda a família, né? E a evangelização também está precisando também de colaboradores. Quem puder também se voluntariar, aquele que possa também nos auxiliar, é também bem-vindo. E aí, na segunda-feira, nós temos um estudo às 19h20, que é o estudo do Evangelho. Esse estudo é online. Nós temos um estudo na terça-feira, estudo da mediunidade, às 19 horas. E nós temos um estudo na quarta-feira, à tarde, às 15h30. Nós temos o estudo metódico do Evangelho, que ele é diferenciado do estudo de segunda-feira. Então nós temos um propósito de estudos tanto pela noite e também um dia pela tarde também, tá? Sem contar que também na segunda-feira nós temos o nosso plantão de paz. Nosso plantão de paz às 8 horas da manhã na segunda-feira, e também tem na sexta-feira às 16 horas, tá? Então fica aí à vontade. Qualquer coisa, toda a nossa programação está lá no nosso blog, está lá no nosso Facebook, está lá no nosso YouTube. Toda a programação a gente já coloca nas nossas redes sociais, assim como a palestra de hoje já vai estar lá disponível para vocês assistirem novamente e até mesmo divulgar para outras pessoas que estão distantes, mas também acompanham a nossa casa nessa distância toda. Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus, Bezerra de Menezes, só falando de amiga, pela oportunidade bendita de estarmos aqui nessa noite, meditando o Evangelho, meditando os princípios básicos da doutrina espírita, para que possamos, na formação desse homem novo, edificar essa mensagem aos corações daqueles espíritos que anseiam essa mensagem, que buscam por essa mensagem, ou que fogem
ou então aqueles que se aproximam para essa mensagem de libertação, para essa mensagem justamente que nos orienta com oportunidade de transformação íntima, para que a gente possa retirar as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Aproveitando que estamos no mecanismo de pensamento em forma de radiação, e que a gente possa vibrar para aqueles irmãos sofredores, aqueles irmãos que passam por dificuldades, sejam elas materiais, físicas, psicológicas, emocionais, aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que passam por provações, que a gente possa ofertar nossa proposta de consolo na palavra do Evangelho Consolador, conscientes da caminhada em conjunto para suprirmos os nossos desafios físicos e morais e auxiliar esse planeta em evolução. O Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, aqueles que desejarem ao passe, só aguardar um instantinho, serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite.